Acho que estamos já iniciado aqui. Deixa eu só confirmar aqui se as notificações foram. Não foram. Ai. Vamos lá, as notificações não foram de novo. Deixa eu ver se agora vai. Não, foram sim, tô aqui. Bom, irmãos, feliz sábado. Comecei um minutinho antes, que é pra gente ter tempo de esperar os irmãos chegar e já se preparando. O estudo de hoje não é tão longo assim. É um estudo bem mais curtinho do que a gente costuma fazer no sábado, mas calhou de ser hoje, né? Desejar a todas as nações, capítulo 80, no sepulcro de José. Então nós vamos estudar esse capítulo hoje. É o meu resumo completo no sábado, que a gente tem mais tempo de sentar, conversar, de estarmos juntos. Então pode ficar tranquilo que a gente vai ter bastante tempo para conversar. E que seja para honra e glória de Deus, que seja para nossa edificação. Eu trouxe aqui minha água, mas acho que não vamos precisar, que não é muito grande o capítulo de hoje. Então vamos só esperar só mais 10 segundinhos já. Não, tem 12 pessoas aqui online, então já vamos iniciar para privilegiar aqueles que chegam no horário, que é uma coisa bem difícil na nossa igreja. Normalmente a gente sempre, alguns chegam no horário, alguns chegam um pouco antes, mas a maioria normalmente chega atrasado. Isso é uma coisa muito ruim. A pontualidade é importante também para aqueles que querem ser cidadãos do céu. Se você marca um compromisso, você tem que estar presente naquele compromisso. Eu marquei o compromisso com os irmãos às 3 horas, todo sábado 3 horas a gente está aqui conversando, e hoje não vai ser diferente. Vamos lá. Um feliz sábado a todos que já estão aqui. Hoje nós vamos estudando, boa tarde. Nós vamos estar estudando Desejar a todas as nações, capítulo 80, no sepulcro de José. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, ou escutar o audiobook. E realmente, alguns irmãos estão tendo problemas no aplicativo. Está crescendo muito o número de pessoas usando o aplicativo, e eu só estou com um servidor online, e esse servidor cai devido ao número de pessoas. Às vezes, quando o irmão quer atualizar a lição, meditação, tem mais de 1000 pessoas online acessando a mesma coisa, e aí ele dá uma queda logo em seguida, uns 2, 3 minutinhos depois ele volta e cai novamente. Estou tentando melhorar isso, peço perdão aos irmãos, mas vamos estar orando para que eu consiga desenvolver esse trabalho. Estou tentando refazer tudo do zero para ficar melhor e para todo mundo. Então vamos lá. Desejar a todas as nações, capítulo 80, no sepulcro de José. Jesus descansou afinal, findar o longo dia de vergonha e tortura. Ao introduzirem os últimos raios de sol poente, no dia de sábado, o Filho de Deus estava em repouso no sepulcro de José. Concluída a sua obra, as mãos cruzadas em paz, descansava durante as horas sagradas do sábado. Então, aqui nós podemos ver como Jesus respeita a lei de Deus. Muitas pessoas não têm a noção de quão importante é a lei de Deus. Jesus, no sábado, mesmo ele podendo ressuscitar, ele descansou no sábado. Ele guardou a lei no sábado. Muitas pessoas hoje, sobre a apostasia na igreja, eu tenho comentado, irmão, sobre isso em alguns pontos. Infelizmente, nós, no nosso meio, estamos andando a passos largos referente a isso. Eu falei num dos últimos vídeos aí, essa semana, sobre a bandeira do Vaticano entrando na Conferência Geral. Uma tristeza, mas temos que orar pelos nossos líderes. Isso foi uma das coisas que eu levantei. Temos que orar pelos nossos líderes, para que Deus trabalhe na vida deles e converta eles, não para afastar, que era como eu orava antes, para afastar os líderes. Não, temos de orar para que Deus converta a todos os nossos líderes, a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que estão indo para a igreja, aqueles que não estão na igreja, aqueles que estão afastados, para que voltem, para que de fato nos firmemos. Muito provavelmente isso não irá acontecer, mas essa deve ser a nossa oração. Irmão José, pode fazer a pergunta aí no chat que eu vou responder. E aqui um ponto importante, voltando ao texto.
Jesus descansou no sábado e ressuscitou no domingo. E aí muitas pessoas agora glorificam o domingo, acham que o domingo é um dia santo, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Mas na verdade ele só ressuscitou no domingo porque ele descansou no sábado. Então vamos lá. No princípio o Pai e o Filho repousaram no sábado, após a sua obra de criação. Então, tinha um hino, não sei se ainda tem um hinário novo, que falava os pontos do sábado, né? Sábado, o dia da criação, memorial da criação, memorial da redenção, e era memorial de um outro ponto, esse hino falava. E aqui nós vemos o sábado, memorial da criação. Deus guardou o sábado assim que ele terminou a criação, e agora aqui da redenção. Deus guardou o sábado como memorial da redenção também. A redenção, Jesus ressuscitou, guardou o sábado, e é um memorial da redenção, a nossa redenção. O sábado é um memorial da nossa redenção também. Agora Jesus descansava da obra da redenção, e se bem que se houvesse dor entre os que o amavam na terra, reinou contudo alegria no céu. Gloriosa eram os olhos dos seres celestiais a perspectiva do futuro, uma criação restaurada, raça redimida, que havendo vencido o pecado nunca mais poderia cair. Eis o resultado visto por Deus e os anjos da obra consumada por Cristo. Havia tristeza na terra, as pessoas estavam cegas para a obra de Cristo, mesmo ele tendo explicado, mesmo ele tendo falado. Mas no céu, onde eles conseguiram compreender o que tinha acontecido, houve alegria, porque a criação iria ser restaurada, porque o pecado iria findar. Muitas vezes hoje, nos nossos dias, nós olhamos aqui para essa terra com olhos de tristeza, porque não temos os olhos no céu, estamos olhando errado, não temos compreendendo o que de fato, não estamos com o olhar para o que de fato deveríamos estar. Muitas vezes aí vocês estamos imersos às coisas deste mundo e o nosso olhar não consegue contemplar as coisas celestiais. No céu, havendo alegria, porque o homem estava restaurado, porque a criação iria ser restaurada, porque houve redenção. Na terra, tristeza, porque só olhavam para o corpo de Cristo morto. Sobre o julgo desigual, minha namorada é adventista, porém eu sou pentecostal. Eu amo muito ela, mas nossa crise é que ela não pode ficar comigo por eu não ser adventista. Já falo sobre isso. Eu vou deixar para responder as perguntas no final, para a gente não ficar muito fugindo do assunto, que é a leitura do Desejar a Todas as Nações. Mas eu vou responder no final, irmão. Aguenta aí, que eu vou responder todas as perguntas que chegarem, eu vou responder no final. Hoje, como é sábado, nós temos um dia aqui para descansar e conversar. Então eu vou aproveitar esse dia para responder todas as perguntas que tiverem ao vivo. Quero batizar de novo, mas já sou batizado em católica quando era criancinha. Eu disse à minha mãe que quero batizar em outra igreja, mas ela me disse que isso é pecado, batizar 2 vezes. Eu também já vou falar sobre isso, irmã Adélia. No final da live aqui, quando a gente terminar de ler o Espírito de Profecia, eu vou responder todas as perguntas. Então, não se preocupem que eu vou responder. Continua aí com a gente vai estudar aqui sobre esse capítulo do Espírito de Profecia, e eu já vou responder as perguntas. E podem, se os irmãos tiverem outras perguntas, podem mandar que eu vou estar respondendo. Vamos lá. Nos acontecimentos finais, no dia da crucificação, foi dada nova prova de cumprimento da profecia e o novo testemunho da divindade de Cristo. Quando a treva se erguera de sobre a cruz e o Salvador soltara seu brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz dizendo: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então aqui nós estudamos já essa semana que Jesus teve um alívio ali, um conforto na cruz, que foi quando o ladrão à sua direita pediu para que ele fosse salvo. Senhor, me salva. Não foram essas palavras, mas foi basicamente isso. E Jesus disse que ele estaria com ele no céu. Quando Jesus voltar, aquele ladrão na cruz vai ressuscitar. E agora, já ali, quando Cristo morre,
nós vemos aqui outra pessoa reconhecendo a divindade de Cristo. Essas palavras não foram murmuradas em segredo. Todos os olhos se voltaram a ver de onde provinham. Quem falar? Ele não falou em segredo, ele não pensou, ele falou em voz alta. Todos ouviram. Um soldado romano que não era judeu, que não acreditava em Jesus, que não tinha nem o mesmo Deus, eles eram politeístas, tinha vários deuses, e ali ele reconheceu Cristo como Filho de Deus. Fora o centurião, o soldado romano, a divina paciência do Salvador e sua súbita morte com um grito de vitória nos lábios impressionara esse pagão. Nós vemos ali que pessoas foram levadas a Cristo, até mesmo ali naquele momento, ele sofrendo, pediu pelo perdão pelos pecados das pessoas, e as pessoas se achegando cada vez mais. Eu e você devemos ter o exemplo de Cristo em nossas vidas. Não importa o que estivermos fazendo, não importa quanto estivermos sofrendo, nossa vida deve ser um louvor para atrair as pessoas a Cristo. Eu levo pessoas a Cristo. Esse é o objetivo da minha vida. Amar aos outros como Cristo me amou, a ponto de dar a vida pelo meu próximo. No mesmo dia de sua morte, 3 homens diferindo largamente entre si, declaravam sua fé. O que comandava a guarda romana, esse soldado, o que conduzira a cruz do Salvador, que nós vimos, acho que foi antes de ontem, que Simão ajudou a carregar a cruz, e o que morrera na cruz ao seu lado. 3 pessoas não conheciam Cristo verdadeiramente, mas naquele último instante da vida de Cristo, elas foram atraídas a Cristo e se converteram. Muitos haviam afluído à crucificação por curiosidade, não por ódio para com Cristo. Contudo, acreditavam nas acusações dos sacerdotes e olhavam-no como malfeitor. Ou seja, pessoas estavam indo até ali para a cruz não por raiva, por curiosidade, mesmo acreditando que Jesus era aquele culpado. Sob uma agitação fora do natural, uniram-se à turba em injuriá-lo. Ou seja, as pessoas estavam apenas curiosas e agora, vendo aquela revolta contra Cristo, elas começam também a se revoltar contra Cristo. Eu vou responder essa pergunta, irmã Adélia, é muito boa. Como amar como Cristo nos amou? Eu vou responder essa pergunta. É muito boa e muito importante para as nossas vidas hoje. Acho que essa é uma das perguntas mais importantes que nós temos a pensar hoje. Eu vou responder também, irmão Wellington, a pergunta é a mesma que o irmão José fez praticamente, ou é a mesma até, sobre se casar com uma pessoa adventista com não adventista. Eu vou responder. Então aqui nós vemos que as pessoas que foram por curiosidade ver a crucificação de Cristo se uniram à turba. Devemos tomar cuidado com as pessoas a quem damos, lugares aos quais frequentamos. Muitas vezes eu e você somos cristãos, acreditamos em Deus, fazendo tudo aquilo que é certo, mas ao começarmos a andar em lugares errados, com pessoas erradas, começamos a nos contaminar. Aquelas pessoas não acreditavam que Cristo era tudo aquilo que estavam sendo dito ali, porque já tinham ouvido falar de Cristo, mas eles acreditavam sim que os sacerdotes estavam sendo justos, que era um homem condenado, era um malfeitor. Eles não foram ali para injuriar a Cristo, mas quando se juntaram com aquelas pessoas, começaram a agir assim. Quando, porém, a terra envolta em trevas e se sentiram acusados pela própria consciência, acharam-se culpados de uma grande injustiça. E ali já era tarde, porque eles tinham feito aquilo. Eles já tinham feito. Eles já tinham sido culpados por aquilo. Há perdão? Sim, há perdão. Mas o sentimento, a culpa de ter visto aquilo e feito parte daquilo é uma coisa que, se a gente for ver no estudo de amanhã, os sacerdotes não conseguiam nem dormir direito o resto da vida deles depois que Cristo ressuscitou. Pilatos não conseguiu mais dormir. Não tinham mais tranquilidade, porque sabiam o que tinham feito. Muitas vezes eu e você fazemos as coisas, somos imersos no pecado, erramos aqui, e aí, por essa infelicidade do destino, sentimos essa culpa, carregamos isso, somos perdoados por Deus, mas vamos carregando essa culpa, infelizmente. Nenhum gracejo ou riso de escárnio se ouviu em meio àquela terrível escuridão.
e dissipada ela, fizeram o caminho de volta para casa em solene silêncio. Estavam convencidos de que as acusações dos sacerdotes eram falsas, de que Jesus não era nenhum impostor. E algumas semanas mais tarde, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, achavam-se entre os milhares que se converteram a Cristo. Então essas pessoas que a princípio achavam que Cristo era culpado, seguiram ali por curiosidade, começaram a blasfemar, se juntaram à turba, começaram a cuspir, escarnecer, bravejar contra Cristo, saíram dali do Calvário, entendendo que Cristo não era nada daquilo que os sacerdotes tinham falado, não era um impostor. E quando Pedro pregou na descida do Espírito Santo no Pentecostes, foram as pessoas que se converteram. Aquelas 3.000 conversões que ouvimos falar nos relatos bíblicos são aquelas mesmas pessoas que estavam escarnecendo a Cristo no caminho à cruz. Mas os guias judaicos não se mudaram pelos acontecimentos que haviam presenciado, não se arrefeceram a seu ódio para com Jesus. A treva que cobria a terra durante a crucificação não era mais densa do que a que ainda envolvia o espírito dos sacerdotes e principais. A natureza inanimada conhecera a Cristo e dera testemunho de sua divindade, mas os sacerdotes e príncipes de Israel não conheceram o Filho de Deus. Os líderes religiosos, as pessoas que estavam à frente da igreja, e aí os irmãos aqui, não sei se todos são de outra igreja, mas o irmão José que é de outra igreja, os líderes religiosos, as pessoas que estavam à frente da igreja, naquele tempo, estavam contra Cristo, fizeram aquilo por raiva de Cristo, por ódio de Cristo, mas eram a referência religiosa. Devemos tomar cuidado em quem confiamos a nossa fé. A nossa fé deve estar pautada na palavra, assim diz o Senhor. A minha convicção tem que vir da palavra, e não do que o pastor está me dizendo, do que o padre, de qualquer pessoa. É a palavra que tem que ditar a minha vida, que tem que me dizer o que fazer. Eu não posso me conformar ou aceitar que as pessoas me digam o que fazer. Eu não posso apenas ser um papa sermão que vou lá e só escuto. Eu devo viver, eu devo buscar, eu devo estudar. Na natureza inanimada conheceram a Cristo e deram testemunho de sua divindade, mas os sacerdotes principais de Israel não conheceram o Filho de Deus. Já lemos isso. Tinham invejado a influência de Cristo para com o povo enquanto vivo. Sentiam o mesmo ainda depois que dele morto. Temiam mais, muito mais o Cristo morto do que haviam temido o Cristo vivo. Receavam de que a atenção do povo fosse atraída ainda para os acontecimentos que acompanhavam a crucificação. Temiam os resultados da obra daquele dia. Por coisa alguma queriam que seu corpo permanecesse na cruz durante o sábado, porque as pessoas iriam se atrair ao sábado. Ao sábado não, a Cristo. Eu não sei que o irmão Lindomar, ele está mandando uma mensagem que não é errada, mas a mensagem está sumindo. Irmão, se você puder cortar a mensagem, escrever um pouquinho e depois mais um pouquinho, para ver se ela fica aqui no chat, que eu tô vendo que você comentou que é batizado na Igreja Católica e eu não consegui ver o restante. Então, se o irmão puder colocar a mensagem em partes, talvez ela não apague. Não sou eu que estou apagando, não, é o próprio YouTube. Então, os sacerdotes não queriam o corpo de Cristo no sábado pendurado, não porque eles tinham pena ou mudaram de opinião, mas porque era capaz das pessoas irem até o corpo para adorar o corpo de Cristo, para ver a Cristo. Iria atrair mais pessoas, para que não tivesse essa influência sobre o povo. Eles queriam tirar o corpo rapidamente da cruz. Não foi, porém, a lança tirada, não foi a dor da crucificação que produziu a morte de Cristo. Isso aqui é importante. Não foi a lança que perfurou Cristo que matou ele. Não foi a dor da cruz. Aquele grito soltado com grande voz no momento da morte, a corrente de sangue e água que lhe fluiu do lado, demonstraram-lhe que ele morreu pela ruptura do coração. Partiu-lhe o coração pela angústia mental. Foi morto pelo pecado do mundo. Cristo morreu porque eu e você matamos ele, colocamos nossos pecados sobre ele. Por isso que Cristo morreu. Se eu e você não fôssemos pecadores, não tivéssemos pecado, Cristo não teria o porquê morrer. Cristo morreu para me salvar e para te salvar. Morreu porque somos pecadores.
perfeitamente, irmã Adélia, devemos seguir a palavra, o assim diz o Senhor. E ainda mais tendo essa experiência, tendo esse conhecimento de que Cristo morreu por nós. Tendo esse conhecimento de que Cristo morreu por nós, não tem como eu seguir a homens. Não tem. Até tem, as pessoas seguem. As pessoas estão idolatrando pessoas, idolatram políticos. Quanto mais pessoas que se parecem ser boas. Então, devemos sempre olhar para Cristo. Quando olharmos para a cruz, lembrar que Cristo morreu por mim, por causa daquilo que eu fiz. E Ele morreu para me salvar e para te salvar. Com a morte de Cristo pereceram as esperanças dos discípulos. Até o fim não acreditavam que Ele morresse. Mal podiam crer que estivesse realmente morto. Esmagados pela dor, não recordavam suas palavras a predizer essa mesma cena. Coisa alguma de quanto disseram lhes dava então conforto. Jesus pregou, falou, insistiu com eles muitas vezes de que ele iria morrer, que ele iria ser entregue aos líderes religiosos, que ele iria morrer na cruz, iria ressuscitar no terceiro dia. Essas palavras fugiram da mente, eles estavam adormecidos, anestesiados de tristeza por conta do que eles estavam vendo. Muitas vezes eu e você estamos imersos em tanta tristeza que esquecemos de olhar para a palavra, de vermos a esperança. Muitas vezes estamos tão imersos neste mundo que não conseguimos ver o porvir. Jesus vai voltar, Ele está voltando, essas coisas acontecendo ao nosso redor são sinais que estão cada vez mais fortes, mostrando que Jesus está voltando. Que temos de olhar para o alto agora, de não ficarmos imersos aqui. As palavras de esperança que Jesus deixou é para nós hoje também. E muitas vezes estamos como os discípulos imersos na tristeza dos eventos que acontecem no aqui e no agora. O futuro afigurava-se negro e desesperador, sua fé em Cristo morrera. Nunca, porém, haviam amado tanto o Senhor. A fé em Cristo morreu, mas eles amavam cada vez mais a Cristo. Nunca lhe haviam antes havido compreendido o valor e a necessidade que tinham da presença dele. E às vezes isso acontece comigo e com você. Não compreendemos o valor, não compreendemos a necessidade da presença de Cristo em nossas vidas, principalmente quando tudo está bem. Eu não tenho problemas, eu tenho um emprego, eu tenho minha casa, eu consigo pagar minhas contas, está tudo bem, e eu esqueço do valor de Cristo para mim. Eu esqueço de olhar para a cruz e ver que eu preciso de um Salvador, que Cristo morreu por mim. Eu e você temos que tirar os nossos olhos desse mundo e olharmos para as coisas do alto, acumularmos tesouros no céu e não tesouros nessa terra. Nem José nem Nicodemos haviam aceito abertamente o Salvador enquanto vivera. José aqui é o José de Arimateia, o dono do sepulcro que Jesus foi sepultado. Sabiam que esse passo os excluiria do Sinédrio e esperavam protegê-lo por sua influência nos conselhos. Ou seja, e aqui é importante também, muitas vezes eu e você somos José de Arimateia e Nicodemos, que achamos que pela nossa influência nós não precisamos fazer tudo, falar de Cristo abertamente. Eu vou ser um cristão silencioso, ninguém sabe que eu sou cristão, mas aí eu vou falando um pouquinho, vou trabalhando para que Cristo haja. Eles agiam escondido, eles queriam proteger a Cristo, agindo de maneira errada. Seria de muito mais valor se eles tivessem reconhecido a Cristo perante todos. Por algum tempo pareceu haver sido bem sucedido, mas os astutos sacerdotes, vendo que favoreciam a Cristo, embargaram-lhes os planos. Em sua ausência fora Jesus condenado e entregue para ser crucificado. Agora que estava morto, não mais ocultaram sua afeição para com ele. Enquanto os discípulos temiam mostrar-se abertamente com os seus seguidores. Fui batizado na igreja católica com 2 anos. Depois de alguns anos eu fiz estudo bíblico, percebi que para me batizar é necessário arrependimento. 20 anos depois me batizei na igreja adventista. Amém. Glória a Deus, irmão. Testemunho maravilhoso. É isso aí. A nossa entrega a Deus. Em sua ausência, Jesus fora crucificado, condenado, entregue para ser crucificado. Agora que estava morto, não mais ocultaram sua afeição para com ele. Enquanto os discípulos temiam mostrar-se abertamente como seus seguidores, José e Nicodemos foram ousadamente em seu auxílio. E agora, quando Cristo morre, que os discípulos ficaram com medo de falar que somos discípulos de Cristo, porque poderiam ser mortos, José de Arimateia e Nicodemos, eles percebem como agir errado, sendo discípulos ocultos de Cristo, e, vamos dizer assim, no popular, dão as caras
para bater, eles vão lá, o José de Arimateia vai até Pilatos, pede o corpo de Cristo para sepultar na sua tumba, não lembro a palavra certa, mas para velar o corpo. Nicodemos trouxe os bálsamos, enfim. Agora, quando Jesus morre, que os discípulos perdem a fé, ficam com medo de serem reconhecidos como os discípulos de Cristo, José de Arimateia e Nicodemos agem, dão as caras, se mostram como verdadeiros discípulos de Cristo. O verdadeiro discípulo, não importa o que aconteça, ele sempre sabe quem é o seu Senhor e sempre está, vamos dizer assim, no popular, com a cara tapa. Ele sempre está à frente, ele sempre quer levar a Cristo, ele sempre quer estar representando o nome de Cristo e fazer aquilo que for necessário por Cristo. Um após outro indagava de um singular acontecimento que ocorrera. Até então o Santíssimo fora guardado impenetrável, mas agora se achava exposto aos olhares de todos. Naquele sábado, depois da crucificação de Cristo, eles foram ter no templo a Páscoa normal, mas agora o véu estava rasgado, rasgou de cima a baixo, e agora não tinha mais separação entre o Santo e o Santíssimo, mostrando que todas aquelas cerimônias do rito do Cordeiro Pascal já havia se cumprido, não era mais necessário. Com sombrios pressentimentos ministrava o sacerdote diante do altar. O haver-se dispostos o sagrado mistério do lugar santíssimo os enchia de medo por uma calamidade por vir. Eles ficaram com medo, porque alguma coisa ruim poderia acontecer, porque agora era como se Deus não estivesse mais presente com eles, porque de fato eles mataram o Filho de Deus. Eles colocaram sobre si a culpa de matar o Filho de Deus. Muitos espíritos ocupavam-se com pensamentos despertados pela cena do Calvário, da crucificação à ressurreição. Muitos olhos solenes estiveram constantemente examinando as profecias, alguns para compreender o inteiro significado da festa que estavam celebrando, outros para procurar provas de que Jesus não era aquilo que pretendia. Outros ainda, corações tristes, buscavam testemunhos de que ele era o verdadeiro Messias. Embora indagassem, levados por diferentes motivos, convenceram-se todos da mesma verdade, que se cumpria a profecia nos acontecimentos dos últimos dias e que o crucificado era o Redentor do mundo. Então, mesmo durante o tempo em que Jesus ficou sepultado, Jesus estava morto, Jesus estava descansando no solene sábado. Ele atraiu pessoas a si. Muitas pessoas daquelas que foram ao templo no dia da Páscoa estavam com os sentidos despertados, ou seja, elas estavam agora procurando entender na Bíblia, nas profecias, nos manuscritos que eles usavam, entender o que tinha acontecido. Jesus é realmente Salvador? Não é? O que aconteceu aqui? Então, todos eles estudando compreenderam que de fato Jesus cumpriu a profecia e que ele era o Redentor do mundo. Muitos mesmo dentre os sacerdotes ficaram convencidos do verdadeiro caráter de Jesus. Suas pesquisas nas profecias não foram em vão. E depois de sua ressurreição, reconheceram-no como Filho de Deus. Muitas dessas pessoas que estudaram as profecias quando Jesus ressuscitou, reconheceram como Filho de Deus. Eles entenderam que era o Redentor quando eles estudaram. E agora, quando veem Jesus ressurreto, entenderam que ele era mais do que o Redentor, ele era o Filho de Deus. Ele é Deus. Quando o Espírito Santo nos impulsiona a conhecer a verdade, irmão Lindomar, nada ficará oculto. Amém. É verdade, irmão Aníbal. É verdade. O mesmo acontecimento que destruiu a esperança dos discípulos convenceu José e Nicodemos da divindade de Jesus. Seus temores foram vencidos pela coragem de uma firme e inabalável fé. Essa fé firme e inabalável tem de ser a fé do verdadeiro discípulo. Essa fé, posteriormente, os discípulos, Pedro, João, Tiago, obtiveram por meio do trabalho do Espírito Santo, uma fé que José de Arimateia e Nicodemos perceberam e entenderam que eles deveriam ter quando viram Jesus crucificado. Uma fé que eu e você temos de ter hoje, para estarmos nos preparando para os eventos que estão por vir. Esse mundo está chegando ao fim. De fato, teremos aqui cada vez um mundo pior. Não adianta se o político que você votar vai ganhar eleição, não adianta
se as guerras acabarem, não importa, nada que você possa imaginar vai melhorar esse mundo. Ele está indo cada vez mais em ruínas. Haverá um tempo que irão falar que paz, paz. Muito cuidado nesse tempo. E você devemos de ter a nossa fé firme e inabalável hoje, para suportarmos as provas que virão nesses tempos difíceis. Por homens de inteligência foram esses sacerdotes e príncipes convidados a explicar as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. E enquanto procuravam forjar qualquer falsidade em resposta, ficaram como loucos. As profecias que indicavam os sofrimentos e a morte de Cristo não podiam explicar, e muitos indagadores se convenceram de que as Escrituras haviam se cumprido. Perceba que as pessoas, elas se voltaram para Cristo quando elas tiveram sentidos despertados, que elas foram tentar compreender a Cristo, elas foram para as Escrituras. Quando elas foram até os líderes religiosos, elas foram procurando respostas na Escritura. Queriam que eles explicassem nas Escrituras. Para que a minha fé e a sua fé seja inabalável hoje, devemos procurar isso nas Escrituras, estudando a palavra, buscando na palavra. É isso que deve firmar a minha fé, é isso que deve me mover. Se eu não buscar na palavra, eu vou estar me perdendo, eu vou estar confiando em pessoas. A palavra é a única base para me dar firmeza. Cristo é a palavra. Judas declarara-lhes as palavras ditas por ele aos discípulos durante a última viagem para Jerusalém. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ao ouvirem essas palavras, zombaram e ridicularizaram. Agora, porém, se lembravam de que até ali se havia cumprido as predições de Cristo. Afirmavam que ressuscitaria no terceiro dia. E quem poderia dizer que isso também não se cumpriria? Desejavam expulsar esses pensamentos, mas não podiam. Como seu pai, o diabo, creram e tremeram. E aqui é importante, mesmo os líderes religiosos, mesmo eles odiando a Cristo, mesmo eles não aceitando a Cristo como Senhor, como Salvador, eles creram na palavra de Cristo e tremeram. Não adianta apenas eu crer na palavra, não adianta apenas eu estudar a palavra, porque senão eu vou fazer como o diabo, como esses líderes, tremer de medo. Eu tenho que ter o temor de Deus, mas o temor de reverência, o temor de obediência, o temor de me submeter a Deus. Esse que deve ser o temor que temos, o verdadeiro temor a Deus, o temor de ver as palavras e aplicar em nossas vidas. Faltam os nossos dois últimos textos aqui e eu vou responder as perguntas dos irmãos no chat. Então vamos lá, os dois últimos textos. A pedra não podia ser removida sem quebrar o selo. Foi colocado um selo romano sobre a pedra no sepulcro de Jesus, e ela não podia ser movida sem quebrar esse selo. Uma guarda de 100 soldados foi então colocada em volta do sepulcro para impedir que alguém tentasse contra a sua segurança. Os sacerdotes fizeram o que puderam para manter o corpo de Cristo onde fora posto. Foi fechado com tanta segurança em seu túmulo como se nele devesse permanecer para sempre. Achavam que colocando os guardas ali, agindo pela própria mente deles, iriam fazer com que Cristo permanecesse ali. E para a gente encerrar, antes de eu responder as perguntas do chat, assim se aconselhavam e faziam planos. Fracas criaturas, mal percebiam esses homicidas a inutilidade de seus esforços. Por seu proceder, no entanto, Deus foi glorificado. Ou seja, os líderes religiosos colocaram várias guardas ali, colocaram o selo romano ali na pedra, e eles achavam que estavam agindo com astúcia, que agora Cristo iria ficar ali. Mas esse agir dele foi Deus glorificado nessa forma de agir. Os próprios esforços feitos para impedir a ressurreição de Cristo são os mais convincentes argumentos em prová-la. Quanto maior o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais vigoroso o testemunho de que ele ressurgira. Então, os soldados ali foram testemunhas de que Cristo ressuscitou. Muitas vezes, quando o homem age por astúcia do homem, por vontade do homem, tentando
enganar a Deus, tentando forçar a sua vontade sobre Deus, ele pode estar tropeçando, fazendo, na verdade, aquilo que vai glorificar a Deus. Mas essas pessoas, elas faziam isso porque estavam sendo... A gente vai estudar no capítulo de amanhã. Elas estavam sendo controladas por Satanás, elas estavam completamente perdidas. Elas não faziam aquilo tentando alcançar a Deus, tentando melhorar, tentando de fato glorificar a Deus. Mas Deus vai fazer mesmo o caminho do ímpio se endireitar para fazer a vontade dele, que a vontade dele aconteça. A gente vai estudar no grande conflito, já no finalzinho, se eu não me engano, é o capítulo 42, provavelmente no último dia desse ano, que todos os joelhos desses homens aqui, dos anjos caídos, do próprio Satanás, irão dobrar perante Cristo. Vão glorificar a Deus. Não porque eles querem, porque eles estão convertidos, mas porque eles percebem que não tem outra forma de que isso não tem palavra para explicar. A cena é incrível. Se o irmão quiser, tiver curiosidade, vai lá, Grande Conflito, capítulo 42 ou é 41. Se não for no 42, lê do 40 ao 42. O irmão vai ver essa cena, Cristo sendo levado na Nova Jerusalém e os joelhos de todos ali, dos perdidos, dobrando perante Cristo, reconhecendo como Senhor. Não porque eles queriam agora ser salvos, não por isso, mas porque até mesmo Satanás irá dobrar os joelhos para Cristo, porque Deus pode todas as coisas e Ele quer que hoje entreguemos a nossa vida. Não procuremos construir os nossos caminhos, fazer as nossas vontades, como esses sacerdotes estavam fazendo aqui, mas fazer a vontade de Deus. De fato, aquilo que Deus quer em minha vida. Tudo o que o Senhor disser, assim faremos. Que esse seja o meu desejo, o seu desejo, para esse dia de hoje e daqui por diante, para todos os dias da nossa vida. Vamos encerrar agora com uma oração e eu vou responder as perguntas dos irmãos. Então não vamos encerrar, vamos só orar. Eu vou responder as perguntas dos irmãos que fizeram aqui no chat. Se o irmão tiver alguma outra dúvida ou pergunta, pode fazer no chat. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, pela leitura, pelo estudo de hoje. Obrigado, Senhor, porque Jesus morreu por nós, porque Ele ressuscitou para nos mostrar que Ele é a verdade, a vida, e que em Cristo, nele, temos a esperança da vida eterna, Senhor. Por favor, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, trabalhe em nossas vidas, imprima o caráter de Cristo em nós, Senhor, e que a vida eterna que teremos por toda a eternidade se inicie hoje em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vou voltar aqui no chat e vou respondendo as perguntas dos irmãos. Eu não sei se eles ainda estão aí, mas como eu disse que responderia, vamos lá. Sobre o jugo desigual. Minha namorada é adventista e eu não sou. Eu amo muito ela, mas nossa crise é que ela não pode ficar comigo por não ser adventista. Minha questão é, pode ou nunca um adventista casar com outro irmão não adventista? Eu já respondi essa pergunta em alguns vídeos e eu vou pegar a experiência de Sansão. Acho que a experiência de Sansão é um bom exemplo. Sansão era um homem judeu e ele entrou em jogo desigual primeiro com a esposa dele, que ele se casou, e depois com Dalila. Sansão, ele sucumbiu, ele fez tudo aquilo que era errado por conta do jugo desigual. Você pode pegar a história de Oséias, que teve um jugo desigual também, mas ali por pedido a Deus para mostrar como o povo estava traindo a Deus. E temos tantos outros exemplos na Bíblia. O jugo desigual, não tem como nos aproximarmos de Deus fazendo ele. Deixa eu abrir aqui, eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou mandar aqui no chat, mas eu já vou pegar um texto dele aqui. Que isso é importante. Muitas vezes os irmãos não pensam o quão isso é danoso para nós. Eu não vou lembrar aqui.
tem... Não vou lembrar aqui o vídeo. Infelizmente eu sei que tem aqui no canal, mas eu não tô lembrando aqui qual foi o nome do vídeo. Mas a questão é que quando um é crente e o outro não é crente, nenhuma fé, por mais, somos cristãos, todos acreditamos em Cristo, mas vamos lá, tem um filho, como é que a gente vai criar esse filho? Ele vai guardar o sábado ou não vai guardar o sábado? Eu não sei, eu não conheço muitas denominações cristãs, eu era ateu até me batizar, então eu não conheço qual que seria algumas doutrinas pentecostais. Se eu não estou enganado, pentecostal tem o dom de línguas. A gente tem uma outra visão do dom de línguas. Como é que faz? Como é que harmoniza isso? Como é que ensina os filhos? Nós temos uma visão. Eu estou conversando com o irmão José, apresentando algumas das doutrinas que nós adventistas temos para que ele consiga compreender que haverá um tempo que está próximo. E aí eu recomendo ao irmão José a leitura do livro Grande Conflito. Tem no aplicativo da Bíblia, você pode procurar na internet que tem essa versão digital também, em vários formatos. Tem online, tem em PDF, enfim. Haverá um tempo em que haverá uma lei que irá nos impor a guarda do domingo. E nesse momento teremos de fazer a escolha, servir a Deus pelo aquilo que a palavra diz, pelo aquilo que é a verdade, ou seguir as leis dos homens. Com essa lei em vigor, o que você vai fazer? Você vai abandonar a sua esposa? Você vai entregar ela? Por se ela quiser continuar sendo fiel? Como é que faz? Não dá para unir o crente com o descrente. Temos vários textos disso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Por esse é o ponto. O amor em si, ele pode muitas vezes se acabar com coisas da vida. Justamente uma dessas coisas é essa. O amor a Deus tem que estar acima do amor, vou dizer assim, carnal, do amor. Haverá um tempo em que seremos entregues, aqueles que forem fiéis, pela família, pelos amigos. Como é que faz se dentro de casa for diferente? Haverá um tempo em que o pai se voltará contra o filho se voltará contra o pai. Como é que faz nesses tempos? Por isso, não podemos nos colocar em julgo desigual. É julgo desigual, são crenças diferentes. Tem algumas pessoas dizem que a mulher tem que seguir o homem, mas como é que eu falo para ela seguir você, sendo que tem coisas que você acredita que não estão na Bíblia? E o dom de línguas, a gente pode conversar, tem um vídeo sobre dom de línguas, esse eu posso colocar aqui que é mais recente, então tá mais fácil de achar. Vou colocar aqui dom de línguas. Nossa, não está funcionando aqui. Não está funcionando a pesquisa aqui do meu YouTube. Tá aqui, achei. É por causa do acento, não estava aparecendo. Vou colocar aqui no chat. Eu vou ter que entrar no YouTube para mandar, porque senão não dá aqui no que eu estou usando. Eu mandei aqui no chat sobre dom de língua. Se o irmão quiser ver, tem toda uma explicação bíblica para isso. Mas as pessoas não querem o bíblico, porque às vezes o pastor disse que é assim, porque às vezes nós seguimos os líderes religiosos. Não estou dizendo para você que você não deve acreditar no seu pastor. Eu estou dizendo, na verdade, eu estou dizendo exatamente isso. Você não deve acreditar no seu pastor. Não deve acreditar em mim. Tem que acreditar na Bíblia. Não é o que eu digo, não é o que o pastor diz, não é o que o presidente, não é ninguém diz. É a Bíblia. O que a Bíblia diz? É esse o ponto. Por que você não pega com a sua esposa e vocês juntos, a sua esposa, não sei se é namorada? Minha namorada, então. Por que você não pega com a sua namorada e senta os dois e começa a estudar a Bíblia? Quais são os pontos de divergência? Vamos estudar na Bíblia, vamos pegar aqui a Bíblia e vamos ler, vamos estudar, vamos aprender juntos. Para tirar isso, para pegar a Bíblia. É esse o ponto. O julgo desigual são quando há crenças diferentes ou diferentes em divergências em pontos, como o dom de línguas, no caso, como o sábado, em outro caso, ou quando não tem nenhuma convergência, no caso de um ateu e um cristão. Enfim,
tem que sentar, por serem ambos cristãos, dá para sentar os dois juntos e conversar, estudar e pedir orientação de Deus e pela Bíblia, não pelo líder religioso, não pela família, pela Bíblia. Muitas vezes o irmão é pentecostal, tem toda a família pentecostal. Mas, pô, eu nasci na igreja. Não é pelo nascer, não é pela família, não é pelos amigos, é pela Bíblia, pela palavra. Se o irmão tiver que se converter pela verdade, então se converta. É esse o ponto. O jugo desigual é justamente isso. Você vai carregar um fardo que não é para você carregar, porque são crenças diferentes. Se ela está namorando com você, já é sua namorada, já é errado no meu ponto de vista. Ela não deveria ter feito isso. A minha esposa, ela era católica e ela não conhecia a verdade. Antes de eu começar a namorar com ela, eu dei estudo para ela. Quando a data do batismo dela estava marcada, se eu não me engano, 2 semanas depois que eu pedi ela em namoro, seria o batismo dela. E aí começamos a namorar. Mas primeiro o estudo, primeiro a conversão. Porque eu sabia que se eu começasse a namorar ela antes, a minha vida poderia desandar, ela poderia não aceitar, ia haver um choque muito grande. E sendo adventista, ainda há pontos de divergência. Há alguns que aceitam a reforma de saúde e outros não. E eu tinha isso em mente. A pessoa que eu vou casar, ela tem que aceitar a reforma de saúde. Ela não pode comer carne. Não sei se a sua namorada come ou não. Mas então, são outros pontos que tem que sentar, estudar e conversar. E estudar junto. Buscar na palavra, na verdade, entender o porquê daquilo. Eu tenho bastante vídeo aqui no canal também para os irmãos. Eu sempre trago, abrindo a palavra, Espírito de Profecia, para a gente conseguir compreender o que precisamos para os nossos dias. De fato, na verdade, não a minha opinião, não a opinião de pastor, não a opinião de ninguém. O que está na verdade. Devemos ter sempre nossa crença pautada na verdade, na Bíblia. Não no que o pastor diz, não no que o líder diz. Inclusive, se você pegar toda a doutrina adventista, você tem que comprovar ela na Bíblia. E inclusive eu já fiz vídeo aqui, por que a reforma de saúde, onde está a reforma de saúde na Bíblia? Não no Espírito de Profecia, esquece a Ellen White. É importante? É, mas primeiro vamos descobrir isso na Bíblia, depois você olha para a Ellen White, depois você compara. Então é esse o ponto. Devemos buscar a Deus na Bíblia. Devemos compreender a verdade na Bíblia. Esse é o ponto principal. Por isso, o não do jogo desigual. E a minha esposa, quando a gente ainda estava namorando, ela parou. Quando a gente estava namorando, não. Quando ela ainda estava estudando, antes do batismo dela, ela já tinha parado já de comer carne já. Porque ela entendeu o testemunho, ela entendeu a verdade e aplicou isso na vida dela. Então, são pontos importantes. Por isso, que não pode desigual. Mesmo dentro da igreja, há divergência de algumas opiniões. E essas divergências têm que ser aparadas, pautadas na verdade, porque senão vai haver brigas, vai haver conflito, coisas que vão afastar o casal, vão destruir o casamento, vão destruir vidas, famílias, pode ter crianças já envolvidas. Então, por tudo isso, não pode haver jogo desigual. E às vezes há jogo desigual, mesmo entre adventistas. Devemos ter cuidado com isso. Vamos lá. A irmã Adélia. Eu quero me batizar de novo. Já sou batizado em católica quando era criancinha. Eu disse para minha mãe que quero me batizar em outra igreja, mas ela me disse que isso é pecado batizar 2 vezes. O que fazer? Vamos lá, eu tenho um vídeo sobre isso também, eu vou deixar aqui no canal, mas eu vou tentar resumir aqui para os irmãos agora. Deixa eu ver isso aqui. Batismo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o batismo desse rebatismo. Eu tô com dificuldade de achar os vídeos que eu já fiz já. Não vou achar aqui de novo. Enfim. Vamos lá. Primeiro ponto. Deixa eu tomar uma água pra gente continuar. A garganta tá secando já. Vamos lá. Você se batizou quando era criança. Na Bíblia nós não temos exemplos de batismo como criança. Inclusive, a orientação é que nós nos batizemos quando reconhecemos a Cristo como nosso Salvador. O batismo representa a minha entrega a Cristo. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? O que é o batismo? Esse daqui eu consigo mandar aqui no canal. Batismo.
Qual o significado do batismo? Então eu vou mandar esse vídeo aqui na descrição para os irmãos verem. Tá no chat. Então, o que é o batismo? Mandei aí no chat. O batismo é eu reconhecer a Cristo como meu Salvador, demonstrar a minha entrega a Cristo. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter consciência de que eu estou fazendo. Se eu sou criança, eu não tenho essa consciência, eu não entendo o que é a minha entrega a Cristo. O batismo de crianças ele foi instituído pela Igreja Católica lá na Idade Média. Por que isso? Porque muitas pessoas estavam saindo da igreja. Quando começou a reforma de Lutero, ele começou a mostrar os erros da Igreja Católica. E as pessoas estavam saindo. Para eles manterem as pessoas ali dentro, eles o quê? Começaram a batizar crianças. Errado. A Bíblia não ensina isso. E sobre o rebatismo, nós temos o exemplo lá no livro de Atos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Agora que eu lembrei, tem uns temas aqui na Bíblia, fica mais fácil de achar aqui. Temas... batismo. Livro de Atos. Eu não lembro o capítulo. Atos. Não. Quando Paulo encontra aquelas pessoas que foram batizadas por João, mas apenas pela remissão dos pecados, elas não conheciam o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra sobre rebatismo. É importante a gente ter os textos de cabeça. João. Deixa eu ver aqui. Lucas, João, Atos. João, Pedro e João. Começando não. Rapaz, peraí. Deixa eu procurar na internet que fica mais fácil. Aqui, Atos 19. Vamos lá, Atos 19, verso 4. Verso 4. Então Paulo diz, certamente João batizou com um batismo. Engraçado, não está funcionando na pesquisa da Bíblia. Vou trabalhar nisso daí. Mais um ponto que está... Só para os irmãos saberem que no começo da live eu falar para os irmãos agora que estão aqui. Eu tenho alguns problemas na Bíblia por causa do número de acessos. O servidor está caindo, então às vezes não está atualizando lição, não está atualizando meditação. Eu estou tentando trabalhar já nisso para a gente resolver. Hoje não, que é sábado, mas durante a semana, amanhã não vai dar, que é dia dos pais. Então, mas eu vou estar trabalhando nisso, aí espero que até o fim do mês esteja resolvido, talvez um aplicativo novo, com tudo do zero, para resolver esses problemas que estão realmente difíceis. Atos 19, verso 4. Então Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isso é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, aqui um segundo batismo, irmã Délia, Atos 19, 4 e 5. Você pode mostrar para sua mãe isso. Há um rebatismo, porque eles não conheciam a Cristo, eles foram batizados pelo arrependimento por João, e agora no seu caso, que foi batizada quando criança, era um batismo que não é nem válido, não tem na Bíblia nenhuma base para batizar crianças. Então você pode sim e deve se batizar, porque você não conhecia a verdade, agora você conhecendo a verdade, deve sim se entregar a Cristo. Pergunta, é pecado uma jovem de outra denominação, um jovem de outra denominação casar com uma jovem adventista? Sim, foi o que a gente falou agora do julgo desigual. Quando um crente está com um descrente, há desavenças, há brigas, há todo tipo de dificuldades para aquela pessoa. Devemos evitar isso às nossas vidas. Nós acabamos nos colocando em situações difíceis, em que eu e você não conseguimos compreender
irmão, eles não foram rebatizados, eles apenas receberam o Espírito Santo. Não, está aqui falando batismo. Aqui, ó. E eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Não receberam isso, não. Está falando de Espírito Santo aqui. O batismo... E tendo Paulo imposto-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. Então aqui, ó. Depois do batismo, eles falaram em línguas e profetizaram. Verso 6. Eu li o verso 4 e verso 5, onde mostra que eles estavam se rebatizando. Batizando em nome de Jesus. Com as mãos impostas, o Espírito Santo desceu. São coisas diferentes. Então, sim, há um rebatismo. A gente está acabando de ver aqui. Foram batizados em nome de Jesus. Eles não conheciam Jesus. Eles não entendiam Jesus. E aí eles receberam o Espírito Santo quando eles aceitaram a Jesus. Aqui a gente vê um resumo, né? A gente vê, não é tudo nessa sequência assim tão rápido. Paulo teve que explicar para eles quem era Jesus, o que aconteceu, explicar agora pegando os pontos que João Batista ensinou a eles. Ó, ele falou do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, porque Jesus veio aqui e morreu, ressuscitou, e ele é o nosso Redentor. E agora vocês serão batizados em nome de Jesus. E quando eles foram rebatizados, eles receberam o Espírito Santo. Então é esse o ponto. Então, irmã, sim, você foi batizada quando criança, que já é um batismo errado, como eu falei aqui. E, sim, você pode se rebatizar nesse caso, que que você não tinha, na verdade, um batismo válido, vamos dizer assim. Perante a Bíblia é um batismo inválido. O irmão Lindomar contou o testemunho dele. Minha esposa é da Assembleia, estou orando todos os dias, mas está muito difícil. Devo continuar orando ou só esperar que ela veja que nossa igreja é verdadeira, pois seguimos tudo o que a Bíblia manda? É uma boa pergunta, irmão. Você sempre deve orar pela sua esposa, por mais que ela esteja na mesma igreja que você. Sempre ore pela sua esposa, sempre ore pelos seus filhos, sempre. E agora, como mostrar a ela as verdades bíblicas? Aí é um ponto, já é um outro ponto. O que eu recomendaria ao irmão, se eu tivesse no seu caso? Estudar a Bíblia com ela. Mas cuidado, para não já ir chegar nos pontos da verdade que ela discorda. Estude a Bíblia pouco a pouco. Pega ali, o ano bíblico, ele pega o estudo de Gênesis, Apocalipse. Pouco a pouco, todo dia alguns livros. Vai estudando essa sequência, ou pega temas até em comum. Estude a Bíblia com a sua esposa. Não necessariamente estude as divergências. Estude a Bíblia com a sua esposa. Tenham afinidade com a Bíblia. Tenha a ciência de falar para ela que vocês estão olhando para a verdade. Naquele momento que vocês estiverem estudando juntos, é você, ela e Deus e a palavra. Esquece o pastor da igreja, esquece o seu pastor, e esquece a igreja e foca na Bíblia. Há muitos tesouros dentro da palavra de Deus que nós ainda não conhecemos. O irmão vai conhecer, há muita verdade que o irmão não conhece. O irmão vai conhecer e vai conhecer com a sua esposa, e vocês vão começar a viver a verdade. Ambos juntos. Não é só um, não é só o outro. É ambos juntos. É vocês e a palavra. A Bíblia nos diz, eu vou procurar aqui o texto, eu sei que está lá em Coríntios, mas eu não lembro. Coríntios 2, verso 6. Eu tenho essa dificuldade, que é uma coisa que eu preciso lutar. 2 Coríntios. Capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. 14 e 15. Não estejais unidos por julgo desigual com os incrédulos, pois o companheirismo... Que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem as trevas com as trevas, e que harmonia em Cristo tem Belial, ou que parte tem o crente com o infiel. Aqui está falando sobre julgo desigual, não era esse texto que eu queria. Mas aqui a Bíblia nos mostra sobre o julgo desigual. Não devemos buscar isso.
Tem o texto lá em Coríntios, não estou enganado, que diz justamente do marido, da esposa que é crente e o marido que é descrente, e ao contrário também. Eu não estou lembrando o texto. Irmão, lembrar aí, põe no chat que eu já leio aqui para a gente começar a explicar esse ponto. Eu falei isso no meu vídeo, mas não estou achando o vídeo no canal, não sei porquê. Às vezes a gente fala, escreve as coisas, mas a gente estuda e acaba esquecendo depois. Deuteronômio, Gênesis. Não tô achando o texto, que tristeza. Por isso que é bom a gente sempre preparar o estudo antes. Tem os temas aqui na Bíblia. Já é a segunda vez que eu tô aqui e não pesquiso os temas na Bíblia. Eu coloquei todos esses temas aqui que fica mais fácil pra gente. E eu acho que eu não vou achar aqui também. Eu não tô sabendo procurar. Não vou achar. Mas tem o texto. Depois eu vou colocar a referência nos comentários, que aí fica mais fácil. Que diz para o marido que é crente ou a esposa que é crente, para que ele não abandone a sua esposa ou o seu esposo que é descrente. Continue orando com ele, esteja com ele. Procure mostrar o amor de Cristo a eles. Inclusive, uma irmã, a pergunta da irmã que ela perguntou aqui, eu não achei agora que eu falei. Eu vi aqui, eu vou voltar para a sua pergunta, irmã. Ainda bem que eu falei sobre isso, que eu vou voltar ali. Então, a minha esposa tem outra fé, já casou, agora não tem como desfazer o casamento. Não desfaça o casamento. Continue orando por ela e viva e ame como Cristo amou a igreja, como Cristo amou. Demonstre amor de Cristo. Procure estudarem a Bíblia juntos. A Bíblia, a verdade. Se apegue na verdade, não no que o pastor diz, não no que a igreja diz, a verdade. Peguem temas em comum para começar mais fácil, para não já começar com discussões, e estudem juntos. Esse é o meu conselho. Como amar como Cristo nos amou. Como eu sei que amo alguém. É uma pergunta bem difícil. Como amar como Cristo amou? O amor nunca vai provir de mim e de você. Nunca. Nunca você vai começar... estou amando, eu amo aquela pessoa. O amor é colocado em nós pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Como que eu tenho amor, então? Como que eu vou ver amor? Quando eu me apego a Deus, quando eu estudo a palavra, quando eu oro, quando eu busco. Quando eu quero ter um relacionamento com Deus, eu começo a amar. Eu contemplo a Cristo. E pela contemplação de Cristo eu sou transformado. Então eu passo a ter amor. Não é algo que eu vou fazer, literalmente, que vai nascer o amor em mim. É o trabalho do Espírito Santo em minha vida que vai me fazer amar. Como eu sei que eu amo alguém. A partir do momento. É que fica mais fácil quando você é pai, quando você é mãe, não sei se é o caso da irmã. Quando você tem um filho, aí você tá na barriga, você já tá amando. E você sabe que ama, porque você faria tudo pela criança. Você faria tudo por aquele ser. Você daria a sua vida. Quando você descobre que ama alguém, você sabe que você daria a vida por aquela pessoa. Como eu amo meus pais, eu daria a vida pelos meus pais. Como eu amo minha esposa, eu daria a vida pela minha esposa. Como eu amo meus filhos, eu daria a vida pelos meus filhos. É o mesmo amor de Cristo. Cristo deu a vida por mim e por você. Então, como amar como Jesus me amou? Me relacionando com Ele. E Ele vai colocar o amor dele em mim. O Espírito Santo vai colocar o amor de Cristo em mim. O Espírito Santo vai me transformar. Não vai ser algo que eu faça. A única coisa que eu faço é buscar, é estudar.
é querer, é 100% do meu esforço para buscar a Deus. E aí, aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. E aí, como eu sei, quando eu estou disposto a dar a vida por alguém, então eu amo essa pessoa da mesma forma que Cristo me amou. Vamos lá, acho que a última pergunta aqui. 1 Coríntios 7:10. Deixa eu abrir aqui, irmã. É isso mesmo. Eu sei que estava lá em Coríntios, mas não estava lembrando o texto agora. 1 Coríntios 7, verso 10. E os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Perfeito, é esse texto mesmo, irmã. Mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Mas ao restante eu digo ao Senhor, se algum irmão tem esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, não a abandone. Ou seja, o irmão que tem a esposa que não tem a mesma fé, julgo desigual, não é para abandonar ela, mas para se manter firme com ela, a não ser que ela queira separar, e aí tudo bem. Do contrário, vossos filhos... Já pulei texto aqui, já. Verso 13. E a mulher que tem um marido descrente e ele consente habitar com ela, não abandone, porque o marido descrente é santificado pela esposa. Ou seja, o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo esposo. Do contrário, vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. São santos porque um se entregou ao outro. Perfeito, mas é exatamente esse texto que eu queria. E vamos responder a última pergunta da irmã. É normal uma jovem querer seguir solteira, não ter interesse em relacionamento? Eu não sei, porque eu nunca fui uma jovem mulher. Mas, olhando para mim, eu sempre quis casar, sempre quis ter filhos. Graças a Deus, Deus me proveu o casamento, Deus me proveu meu filho. O segundo em breve. Mas não é errado. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, que ele foi solteiro o tempo todo. Ele não se casou. Ele viveu pelo evangelho. Então não sei, na Bíblia não diz que é errado, mas a Bíblia tem um conselho para isso, né? Vamos lá, Gênesis. Se eu não estou enganado é capítulo 2, mas vou abrir um só para ter certeza que é o 2. É, capítulo 2, Gênesis 2. Lá no finalzinho. Aqui deu nome. Aqui, Gênesis 2, verso 18. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e farei a ele uma ajudadora adequada a ele. E aqui é importante, acho mais importante aqui de tudo, né? Não é qualquer ajudadora. A ajudadora aqui que Deus diz, a palavra ajudadora de Gênesis 2, verso 16, é Ezer no grego. A mesma de Ebenezer. Essa palavra só é usada na Bíblia quando está descrevendo o auxílio de Deus ao homem. O homem é praticamente impossível um homem conseguir forças para suportar tudo aqui sozinho, ser uma esposa auxiliadora, o Ezer, o auxílio de Deus ao homem normalmente vem pela esposa. Então isso é extremamente importante. Eu vejo como fundamental. Deus viu que não é bom que o homem esteja só, mas nós temos exemplos de homens que viveram só. O exemplo do apóstolo Paulo, um grande exemplo, né? Cristo não teve uma esposa. Então, a Bíblia nos orienta que não é bom que estejamos só. Mas há alguns que conseguem ficar só. Há alguns que permanecem assim fiéis. Paulo, Cristo. Não é errado. O errado seria: quero ter relacionamento com uma outra mulher, uma mulher querendo ter relacionamento com outra mulher, um homem querendo ter relacionamento com outro homem. Isso é errado perante a Bíblia. Mas solteiro, a Bíblia não condena. Mas ela aconselha: é bom que não esteja só.
Deixa eu aqui, o irmão aqui, Carlos, comentou novamente. Eu sou batizado na igreja adventista e ela assembleia. Ela diz que fala em línguas estranhas. Já tentei explicar de toda a forma que isso não está na Bíblia, mas ela continua com essa mesma fé. Irmão, eu postei aqui, não sei se você viu o link aqui do primeiro vídeo que eu mandei aqui no chat, que é justamente sobre isso, sobre o dom de línguas. Eu trouxe os textos que são usados e trouxe a contra-argumentação. É só um dos pontos. Acredito que a Assembleia tem vários outros pontos. A guarda do sábado é o que mais distingue, mas também tem vários outros pontos, né? Questões de saúde, a importância da saúde que a Bíblia nos traz. Com certeza é muito difícil. Eu entendo que o irmão deva passar momentos muito difíceis. Eu conheci um irmão na igreja que eu frequentava que a esposa dele era católica. E ele já muitos anos na igreja. Mais de 10 anos na igreja, a esposa dele, a vida toda católica. E eles já tiveram estudos juntos, inclusive sobre o Apocalipse, inclusive falando e mostrando na Bíblia, no Espírito de Profecia, o papel da igreja romana. Irmão, antes de mandar para ela, veja o vídeo, estude. E aí, veja com ela, estude com ela. Não diga assim para ela, aqui ó, tal coisa. Pegue, estude o vídeo você, converse com ela, vamos estudar a Bíblia. Eu queria que pergunta para ela, minha amada, me mostra na Bíblia onde que está os textos que você está falando da questão do dom de línguas. Eu queria entender o seu ponto de vista, eu queria entender onde está a base bíblica para isso que você vê. E aí quando ela abrir os textos, se você já estudou, ou aqueles que você não estudou, você anota para estudar depois. Se ela pegar algum texto que você não estudou, você anota todos e depois conversa com ela, eu estudei aqui. Mas é bom que você já tivesse a parte de todos, para você conseguir confrontar, mostrar na Bíblia de fato. Porque o dom de línguas é muito fácil, porque a Bíblia já mostra bem claro os pontos. Nesse vídeo que eu mandei, o texto mais difícil foi inclusive num estudo que eu peguei, que é justamente naquele de Atos, quando eles recebem o dom de línguas na visita de Pedro, se não me engano é Atos 10, quando Pedro vai visitar Cornélio, e eles falam em línguas ali, e aí a gente no estudo ficou meio confuso, por que eles falaram em línguas naquele ponto, sendo que não tinha nenhum estrangeiro ali, mas foi justamente para mostrar que o Espírito Santo tinha aceitado eles também, e eles não falaram línguas estranhas, todo mundo se entendeu ali. Quando ela falar em língua estranha, pergunta para ela, o que você está falando? Se ela falar em casa, você sabe o que você está falando quando você está falando em língua estranha? Fulano de tal, você entende o que está falando? Porque na Bíblia, tudo é feito às claras, nada é feito escondida. Até mesmo quando nós estudamos o Apocalipse, que tem códigos ali, os códigos estão na Bíblia. Quando a gente fala besta, a gente vê na Bíblia o que é uma besta. Quando a gente fala ali da questão de números, de 2.300 tardes e manhãs, nós sabemos que cada dia representa um ano, porque a Bíblia assim o diz. Tudo na Bíblia está encaixado, é um quebra-cabeça. Então, veja os textos, estude e aborde ela, pergunte a ela, minha esposa, me mostra na Bíblia que eu quero entender, e explique para ela, e mostre para ela. Não manda o link assim que fica meio pesado, ela não vai nem querer ver normalmente. Tentem estudar juntos para chegar nesse consenso. Pergunta do irmão Abraão, peço oração por família do José Souza. Vou estar orando, Felipe. José Souza, deixa eu anotar aqui, que senão eu anoto todos os pedidos de oração, porque senão depois eu esqueço, que é muita coisa. Oração da família do José Souza, pronto. Abraão Menezes, vivemos o verdadeiro cristianismo nas palavras que são escritas na palavra de Deus, e demonstraremos através do amor as coisas mais minuciosas que você tem do Evangelho. Amém. O Espírito Santo vai nos conduzir, o Espírito Santo vai nos guiar a vida. As nossas obras já não serão mais nossas, mas de Cristo vivendo em nós. Um trabalho do Espírito Santo. Sim, então, o irmão ali falou um ponto importante. É melhor casado se você está com desejo, com fogo, é melhor casar. Não é para ficar se abrasando ou
correndo a tentação de cair no pecado. Mas o próprio apóstolo Paulo, por ele não se abrasar, por ele não sofrer desse problema, ele não casou. Ele fala isso, se for para se abrasar, é melhor casar. E a Bíblia, a gente viu o conselho de Deus, que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Mas há exemplos na Bíblia de homens que não casaram e não diz que é errado. Mas se for se abrasar, é melhor casar. Tá certíssimo, meu. Muito bem lembrado desse ponto. Não devemos cair em tentação, nos colocarmos em tentação. Mas se alguém, homem ou mulher, conseguir controlar o desejo sexual entre um homem e uma mulher, dentro dos padrões bíblicos, permaneça solteiro. É isso aí. Bom, acho que não temos mais perguntas. Vamos encerrar agora. Deixa eu ver, porque às vezes demora para a pergunta aparecer para mim aqui no... não temos mais perguntas. Vamos encerrar por aqui. Um ótimo restante de sábado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ver se eu faço alguns cortes para colocar aqui sobre essas perguntas no canal também, que às vezes tem algum outro irmão que tem essa dúvida, e aí já tira essa dúvida também. Queria um ótimo restante de sábado a todos os irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um.